Já estamos de volta depois deste rápido intervalo nesta edição do TV Mar News. Vamos trazer mais notícias, mais informação daqui para frente. Olha, sem perder tempo, vamos às ruas da capital alagoana, mais uma vez com a participação do repórter Fernando Palmeira, para trazer novas informações. É com você, Fernando. Vem para a roda mais uma vez. Beleza, Videlan. Olha, final de ano passou, aquela movimentação do comércio, o PROCON esteve presente com pesquisas e conosco também pela imprensa, oferecendo todas as informações necessárias para a maior segurança jurídica dos consumidores no final de ano. Mas agora começa um novo ano, uma nova vida e aquela corrida para as matrículas, e depois da matrícula já estamos aí com o comércio especializado na compra e na venda de material escolar. E o PROCON está ligado e fazendo você se ligar em todas essas orientações, aquilo que as escolas querem cobrar, que não podem nem devem, e além de mais, onde tem o melhor preço, a melhor qualidade. Vamos saber a preocupação do PROCON Maceió com Leandro Almeida, que é diretor do PROCON, e ele nos fala sobre todas essas preocupações. Já foi feita alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido? Já sim, a gente já tem disponível, já hoje mesmo no site da Prefeitura, a lista de material de produtos que são inadequados à solicitação por parte das escolas. Também a pesquisa de preço dos materiais que podem ser requisitados. Tudo isso disponível para toda a sociedade. Importante, a pesquisa em relação ao preço, ela mostra para a gente que houve um aumento razoável do ano passado para esse ano, em alguns produtos cerca de 5% a 10%. Mas ela mostra o que já vem mostrando todas as pesquisas que o PROCON faz, de que os produtos, o mesmo produto, inclusive um caderno como exemplo, ele pode custar, um mesmo caderno do mesmo tipo e da mesma marca, de uma loja para outra, uma diferença de 80%. Então, o PROCON faz a pesquisa, mas a gente também, Fernando, traz algumas dicas para o consumidor. Importante que antes do consumidor ir às compras do material escolar, verificar o que é que ele já tem em casa para poder reaproveitar. Se possível, fazer compra coletiva, convidar outros pais, principalmente para aquele material mais grosso, que é o caso das folhas, né? Então, dos papéis. É importante o consumidor podendo fazer em compra coletiva, ele vai ter uma economia maior e, se possível em dinheiro, pleitear sempre um desconto, o consumidor acaba saindo, pagando um pouco menos pelo produto. Essas são algumas orientações. E em relação às listas de materiais que são solicitados pelas escolas, a gente, como eu já disse, já está publicando uma lista para o consumidor ter uma orientação do que é que não pode ser solicitado, mas aqui, como de forma exemplificativa, materiais de uso coletivo, materiais de limpeza e higiene, e até mesmo alguns materiais que são permitido a solicitação, eles têm um limite. As pessoas às vezes as escolas pedem folha demasiada, pede 4, 5, pede resma de folha, e às vezes isso daí não vai ser utilizado pelo aluno. Então, o pai que tiver dúvida sobre a lista, sobre a quantidade, sobre algum item, ele deve primeiramente procurar a própria escola para obter uma informação, o porquê daquela solicitação. E ele entendendo que está havendo uma abusividade, ele buscar o PROCON para que a gente possa notificar e fiscalizar essa escola. Digamos que os pais dos alunos estejam atentos às orientações do PROCON e não lhes seja exigido certo item, que é proibido. Mas, em contrapartida, vem lá uma cobrança de uma taxa camuflada por ali. Como é que se pode agir nesse sentido? Perfeitamente. As escolas, elas oferecem um serviço a mais para o consumidor que não quer ter o trabalho de fazer a compra da lista de material. Eles oferecem que o pai pague esse valor de material. Mas mesmo os pais pagando, ele tem direito de saber o que é que vai ser adquirido com aquele valor. Então tem que ser passado para aquele consumidor a lista de material, ainda que seja uma taxa de material. E lembrando, esse material é um material de uso individual. Nenhum material de uso coletivo pode ser solicitado. Então os pais têm que ficar atentos. E se, como eu disse, né, no caso dessas solicitações indevidas, o pai fale primeiramente com a escola. E não sendo resolvido o problema ali, ele procure os órgãos de proteção. E é importante
os pais saberem que eles não são obrigados a entregar todo o material no primeiro dia de aula. O pai, em querendo, ele pode entregar gradativamente, inclusive é uma forma do pai controlar a utilização e o material didático e a aplicação didática desse material por parte dos pais, o pai entregando isso gradativamente, pode ser mês a mês, a cada bimestre. Então, a escola não pode exigir a entrega imediata. Se exigir, o pai deve denunciar o PROCON e a gente vai autuar essa escola. São muitas as reclamações contra as escolas por esses abusos, mas também a escola muitas vezes quer colocar o aluno no olho da rua porque houve uma inadimplência de um mês ou chegando a 2 meses. Como é que se deve lidar com essa questão da inadimplência tão reclamada, principalmente pelas escolas? No caso do início do ano letivo, a escola ela pode se recusar à anotação de um aluno, a matrícula de um aluno, novo aluno que venha por qualquer motivo de inadimplência. Só que o que acontece? Há uma divergência aí. Por quê? A escola não pode prejudicar o aluno que tenha inadimplência nessa escola. Ou seja, pediu a transferência, a escola que o aluno vai receber aquele aluno, ela não pode se negar a receber, e a escola que o aluno está saindo daquela escola, ela não pode impedir e nem deixar de emitir declarações ou o histórico de qualquer coisa que seja em relação a esse aluno inadimplente. A escola que faça suas cobranças jurídicas da forma que for possível, mas ela não pode restringir a vida escolar do aluno em hipótese alguma. Você já falou sobre as exigências das escolas, muitas vezes proibida, não deve estar se exigindo, mas o que é que mais a escola exige do aluno reincidentemente e que vai esbarrar lá no PROCON por essa reincidência de cobrar aquilo que não deve? Muitas vezes, e a gente todo ano recebe, a escola que exige uma determinada marca de produto, a escola que o ano passado já fez a mudança do fardamento e faz novamente esse ano, também não é permitido. Ou então absurdos assim de escolher. Teve uma escola que solicitou 15 fitas adesivas de um aluno de educação básica. Então, são abusos que recebemos, e aí os pais que estão nos ouvindo, se constatar qualquer abuso desse, é importante procurar os PROCONs em qualquer unidade nossa de atendimento, ou então pelo nosso WhatsApp, 988828326, e as listas que estão disponíveis no site da Prefeitura, www.maceió.al.gov.br. Aumento de tudo, menos o salário do trabalhador brasileiro. Agora, o aumento do preço de matrícula e de mensalidade de escola, isso é uma realidade que com certeza o PROCON vai enfrentar. Tem limite para dizer não? Tem sim. A escola só pode fazer reajuste justificado, e justificado com base nos aumentos. Por exemplo, agora aumentou o salário mínimo, então se justifica na mesma proporção, e todos esses aumentos que a escola vai praticar de um ano para outro, o pai ele já deve ter recebido isso 45 dias antes do término da matrícula, recebido uma planilha com todas as despesas que a escola vai ter a mais para que haja justificativa daquele reajuste. Se houve um reajuste sem justificativa, há uma situação de abusividade, e é importante aí os pais fazerem a denúncia no PROCON. Fica à vontade para acrescentar mais ou reforçar a orientação, que são por demais essas orientações importantes para o consumidor, principalmente no tocante às escolas particulares, e aquelas orientações são por demais essenciais para os pais desses alunos. É importante os pais, durante o processo de compra de material, realizar sua própria pesquisa, acompanhar nossa pesquisa, e o pai identificando qualquer abusividade em relação à prática da escola, na contratação da escola ou no material exigido pela escola, buscar a própria escola para solucionar a questão, e não sendo resolvendo buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para que a escola possa ser autuada e não cometer a mesma prática com outros consumidores. Essa prestação de serviço que a gente está passando para você pela TV Mar, em TV Mar News, exatamente importantíssimo para você, consumidor, pai de aluno, porque afinal de contas os abusos aconteceram e possivelmente continuarão a acontecer, mesmo com o aumento abusivo das mensalidades das escolas particulares.
Fique de olho, o PROCON está à disposição, é muito fácil encontrar, Praça dos Palmares, ali na antiga Secretaria de Finanças, hoje Secretaria de Economia da Prefeitura Municipal de Maceió. Todas as mais importantes informações se quer obter ainda mais, ou então levar a própria reclamação para definitivamente se resolver o problema. Com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira para a TV Mar News. Meu caro Viderlan Araújo, é com você. Valeu, Fernando Palmeira, obrigado pela sua participação, tá certo? Olha, e sem perder tempo, vamos trazer mais um material com a participação do repórter Fernando Palmeira, já que existe todo um imbróglio envolvendo o STF a respeito do seguro DPVAT. Vamos trazer agora esse momento aqui no programa, um esclarecimento a respeito do parâmetro que se encontra esta situação. É com você, Fernando. Seguro DPVAT de suma importância para os acidentados no trânsito por esse Brasil afora e também para a saúde de uma maneira geral. O presidente Jair Bolsonaro, com a simples medida provisória, simplesmente quis extinguir esse importante pecúlio. O Supremo Tribunal Federal, agora na última quinta-feira, simplesmente tomou a decisão para tornar sem efeito a medida provisória de Jair Bolsonaro. Vamos saber melhor aqui com quem entende de seguro e que é representante também da categoria dos seguradores, ou seja, dos corretores de seguro, de Jaildo Almeida, que está aqui conosco e nos fala sobre essa situação. Primeiro momento, a preocupação por não ter o seguro aí garantido, e foi graças ao Supremo que votou o DPVAT. O que significa o DPVAT para a população brasileira? Fernando, primeiramente é um alívio do STJ ter determinado isso sem efeito, uma medida provisória que iria castigar, na realidade, toda a sociedade. Porque quando a gente fala no seguro DPVAT, a gente está falando de um seguro social, onde 75% da população atingida, entre 18 a 30 anos, são motociclistas e estão na região do Nordeste. Tá? Então, são cerca de 300 mil atendimentos por ano. Então, realmente é um seguro que garante aí um amparo social para as famílias dos acidentados, das vítimas dos acidentados, e de vez em quando, dependendo do tipo da situação, até da própria vítima, no caso da despesa médica hospitalar ou da invalidez. Então, o seguro DPVAT ele é um seguro social e todo o processo desse seguro é feito via seguradoras, ou seja, é todo particular. Então, o Estado, na prática, ele não faz a intermediação do processo, tá? Toda a intermediação do processo é via seguradora, tá? Então, é tudo particular. Sem contar que 45% desse valor é retornado para o SUS. A gente está falando de 37 milhões de reais que retorna para o SUS, 3% do orçamento da saúde pública nacional. O que é que levou Jair Bolsonaro, o presidente da República do Brasil, a tomar essa decisão com essa medida provisória que realmente traria prejuízos incomensuráveis para todos os brasileiros? Fernando, uma pergunta difícil, né? Porque, na realidade, até então, a gente não está tendo ciência por o que levou ele a tomar essa decisão. E o que a gente sabe que foi uma decisão, infelizmente, irresponsável, onde, nesse sentido, ele poderia castigar a sociedade sem um seguro obrigatório que é necessário e é valioso para as famílias dessas pessoas vítimas de acidente de trânsito. E talvez dê instância aí a possibilidade de ter o profissional de seguros a sua estabilidade, porque o próprio Jair Bolsonaro já castrou aí as credenciais de jornalistas, radialistas, técnicos e outros em várias áreas, e parece-me que vocês, se não estava na mira, continuam estando? É uma outra medida também que a gente não entendeu porque ele colocou o corretor de seguro e outras profissões como jornalista naquela medida verde e branco, tá? Verde e amarelo, até porque tanto o jornalista como o corretor são profissionais técnicos, são pessoas habilitadas para atuar nos seus setores. O corretor de seguros é um profissional que precisa estudar bastante para conhecer e entender do risco e levar o produto, o melhor produto para o cliente. Então, não é aquele cara que pode entrar no mercado, batendo na porta, tá, dizendo, eu sou corretor de seguro. Não é bem assim. Tá? Você precisa entender, estudar. Tá? Só para vocês terem ideia, são 9 meses de curso para o corretor de seguros se formar. Eu sou professor da Escola Nacional de Seguros e a gente vê o dia a dia dos alunos. Para estudar, são mais de 35 matérias para ele entender o mercado, tá? E levar essa informação e conseguir gerenciar o risco do seu cliente.
Então a gente está falando de seguro automóvel, seguro de casco marítimo, seguro de transporte, previdência privada, entre outros seguros, onde ele vai poder gerenciar esse risco e, logicamente, garantir a proteção ao seu cliente. Então, a gente está brigando por isso, junto com os nossos deputados. Medida provisória não pode prevalecer diante daquilo que vem tirar do trabalhador, da família, da sociedade brasileira, esse seguro que é vital. Parabéns também ao Judiciário. E aí está essa informação que a gente passa para você, dizendo que o DPVAT vai permanecer. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira, e nós vamos aguardar novos capítulos a respeito dessa história que envolve o seguro DPVAT, que é importante, principalmente para deixar as pessoas que sofrem algum tipo de acidente, pelo menos amparadas economicamente, para poder ter esse tratamento. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, teremos o quadro Emprego e Renda com Israel Lessa, com a Chalene de Barros, que vai falar a respeito de muitos assuntos para o início de ano. Quero dizer claro aqui que o tema hoje do quadro Emprego e Renda traz muitas situações relevantes, principalmente quanto ao aumento da passagem do transporte coletivo aqui em Maceió. É logo depois do intervalo, voltamos já.